A gente começa por Brasília, porque a Venezuela sobe o tom contra o Brasil, em uma crise diplomática que, ao que tudo indica, só está começando. Nicolás Maduro convocou o embaixador na capital federal a retornar a Caracas para consultas. Repórter Marília Ribeiro chegando com todas as informações, quais as implicações dessa decisão de Maduro e o que acontece a partir de agora. Hein, Marília? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Oi, Thiago, boa noite, muito obrigada para você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan, né? Pois é, né? Além dessa convocação do embaixador da Venezuela, que está aqui em Brasília, o governo de Nicolás Maduro classificou as falas de Celso Amorim, que é o assessor especial aqui da Presidência da República, sobre a quebra de confiança entre os dois países, né? Entre Brasil e Venezuela, e classificou essas declarações como intervencionistas e grosseiras. E o que significa na prática essa convocação do embaixador, né? Ela é uma espécie de repreensão de um país a outro na linguagem diplomática. E o que foi que Celso Amorim disse, né, Thiago? Ele participou de uma sessão, de uma audiência lá na Câmara dos Deputados nesta terça-feira e afirmou que autoridades venezuelanas estão acusando injustamente o Brasil por barrar a adesão do país vizinho ao BRICS. Ainda de acordo com Celso Amorim, a Venezuela não cumpre requisitos básicos para integrar o bloco. Ainda de acordo com um comunicado que foi divulgado no início da tarde desta quarta-feira, o governo de Maduro avaliou que as falas de Amorim constituem uma agressão constante que mina as relações políticas e diplomáticas entre os estados, ameaçando os laços que unem os dois países. Além de convocar o diplomata que está aqui em Brasília, né, da Venezuela, o governo venezuelano também convocou representante de negócios do Brasil para poder dar explicações sobre essas falas de Celso Amorim, Thiago. A situação complicada, a escalada dessa crise entre os dois países e, obviamente, a Marília Ribeiro vai voltar acompanhando toda a repercussão. E o Itamaraty já se pronunciou em meio a toda essa discussão, Marília? Thiago, o governo brasileiro ainda não se pronunciou. O que tem acontecendo aqui em Brasília, Thiago, é que o Itamaraty ele não deve fazer uma publicação, né? Não deve falar publicamente sobre essa decisão da Venezuela, Thiago. Pois é, então estamos aguardando para saber se o governo brasileiro vai se pronunciar, se deve responder, como deve responder. Até já, Marília, bom trabalho para você. Vou chamar, claro, os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela, conosco nesta quarta-feira. Dora, boa noite para você, bem-vinda, bom trabalho. É só mais um capítulo dessa crise, o governo brasileiro deveria responder de que forma, e é um estresse diplomático com a retirada do representante aqui de Brasília, né? Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Sem dúvida alguma que é um estresse diplomático, é uma escalada de provocações e o governo brasileiro, por enquanto, está assim naquela posição de cautela, numa posição, um silêncio quase estratégico, como quem dá corda para o Maduro se enrolar. Ele desconsiderou, o ditador venezuelano desconsiderou totalmente toda a trajetória, todo o histórico de relação mais que amigável do governo brasileiro para com a Venezuela, e aí reage dessa maneira por causa do veto à entrada da Venezuela nos BRICS e também pelo fato do governo brasileiro não ter reconhecido a vitória do Maduro. Também não reconheceu a da oposição, mas não reconheceu a vitória do Maduro. Agora, ninguém fala em rompimento, ninguém fala em manifestações mais duras, pelo menos por enquanto, mas nas internas a sensação é de como se o Maduro tivesse proporcionando um livramento para o Brasil, uma oportunidade de limpar a imagem que ficou maculada diante do mundo pelas posições, as reiteradas condescendências, atitudes condescendentes diante de provocações contra o presidente Lula, pessoalmente, foi chamado de agente da CIA, contra o Itamaraty e agora contra o Celso Amorim, que sempre foi mais do que um amigo, né? Então, eu só quero saber, eu pergunto agora, como é que fica o PT, que assinou 2 documentos, um imediatamente após o Maduro se declarar vitorioso, o PT avalizou essa posição e, mais recentemente, numa reunião de um grupo de esquerda, assinou um documento também de apoio à Venezuela.
é uma posição também bastante complicada para o PT. Ô Vilela, essa leitura é interessante, né? Qual que deve ser o posicionamento não só do governo, mas também do próprio Partido dos Trabalhadores. E por mais que não haja uma resposta ainda formal do governo, nos bastidores se fala que Nicolás Maduro estaria escalando essa questão sozinho. Mas é saber como é que vai ser essa reação. Bom trabalho e bem-vindo. Pois é, Thiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Existem situações na vida onde as pessoas, especialmente os representantes de governo, têm que tomar uma atitude. Eventualmente, uma posição condescendente, uma posição no meio do caminho, acaba tomando ali tiroteio de todos os lados. E é o que eu vejo um pouco o que está acontecendo com o governo brasileiro. Para o regime venezuelano, a posição do Brasil de fazer algumas críticas, mas muito leves ao regime ditatorial de Nicolás Maduro, sem dizer que é um regime ditatorial, sem dizer que a oposição ganhou a eleição ou coisa do tipo, mas essas críticas leves já são consideradas um insulto e estão levando a essa posição por parte do regime. No entanto, por outro lado, a posição muito suave, muito condescendente do governo brasileiro faz com que subsistam críticas por parte da comunidade internacional e de outros atores. Então, enquanto o governo não se posiciona de uma forma firme, de uma forma efetiva, pontual, eu vejo que vai ficar realmente sofrendo críticas de ambos os lados e vai acabar perdendo o capital político com ambos os lados. Dora, podemos imaginar que se o governo brasileiro tivesse elevado o tom lá atrás, no período da eleição, depois do resultado eleitoral, talvez a reação da Venezuela seria ainda mais feroz. De qualquer forma, chama atenção esse silêncio do Itamaraty, porque deveria ser uma resposta, entre aspas, técnica, né? Mas a diplomacia também é feita por política. Então, eles estariam aguardando o posicionamento do próprio presidente Lula, alguma coisa desse tipo? Olha, eu chamei de cautelosa, porque com a Venezuela não é só uma questão de fazer uma resposta dura para dar uma satisfação que, na verdade, na prática, não muda a situação. Claro que o Brasil já percebeu que não tem mais a condição de fazer aquela interlocução, aquela moderação para a retomada da democracia na Venezuela, nada disso. Mas há muitos interesses na Venezuela. Tem questão de fronteira, imigração, questão energética e tem também a questão da tutela, da proteção que o Brasil dá à Embaixada da Argentina em Caracas. São 6 pessoas presas ali dentro há muito tempo e o Brasil pede o salvo-conduto, a Venezuela não dá. Essa é uma questão que requer uma certa cautela. Rompantes na diplomacia não levam a nada. Se o Brasil optou lá atrás por não seguir a maioria dos países democráticos do Ocidente, de condenar veemente, claramente a farsa eleitoral na Venezuela, agora não adianta a gente olhar para o passado, agora é ver como é que as coisas ficam daqui para frente. Um rompimento intempestivo, tipo foi feito para a Nicarágua, não sei, de repente vamos ver qual é o próximo ato do Maduro, né? Porque você falou bem, você usou a palavra escalada, e é isso mesmo, e parece que não tem fim. E, Vilela, para você, o governo brasileiro deveria talvez responder na mesma moeda? É claro que a embaixadora do Brasil nem está em Caracas desde do período eleitoral, que houve de novo toda aquela confusão que a gente acompanhou, mas será que o governo brasileiro seria mais vantagem para o governo responder na mesma moeda ou deixar como está para ver se Nicolás Maduro continua se escalando sozinho? Olha, Thiago, mais do que responder na mesma moeda, que eu vejo que talvez não seja esse o caminho, o foro de embate do interesse do governo brasileiro, deveria ser de se posicionar efetivamente, especialmente contra a farsa eleitoral, como bem colocou a Dora, realizada na Venezuela, que é algo que de fato fere a própria liderança do Brasil, enquanto talvez o principal ator político da América do Sul.